a Juki, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e hoje a gente vai trazer uma das novas APUs, o Ryzen 7 5700G. Então, se você também quer entender um pouquinho mais dessa nova APU, já aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem comigo. Ele é uma APU. O que é uma APU? Basicamente, o que a gente tem de diferente quando a gente compara uma APU com um processador, com um CPU, é que as APUs elas vão ter também um chip gráfico integrado. Isso significa que agora, você fazendo a instalação dessa APU na sua placa-mãe, você vai poder utilizar saídas de vídeo direto na placa-mãe e não vai mais precisar de de uma placa de vídeo dedicada para conseguir rodar seus jogos, para conseguir utilizar o computador. Então o Ryzen 5700G vai ter 8 núcleos gráficos dentro do encapsulamento dele e a parte do chip gráfico vai rodar até no máximo 2000 MHz. Já na parte do processador, efetivamente falando, serão 8 núcleos, 16 threads, como comumente a gente já encontra nos Ryzen 7. O base clock do CPU é de 3.8 GHz e o boost clock vai até 4.6 GHz. Lembrando que a gente está falando ainda na plataforma AM4. Então, se você tiver chipsets da série 500, você vai poder fazer a utilização dessas APUs. Dependendo da data de fabricação da sua placa-mãe, especificamente da unidade que você tem na sua casa, talvez você precise fazer uma atualização de BIOS. Então, para fazer essa atualização, você precisa acessar o site do fabricante dessa placa-mãe e ir direto na página do modelo específico que você tem na sua casa. Lembrando que o suporte para essas APUs já está liberado para todos os chipsets da série 500, que são então o A520, o B550 e o X570. Alguns modelos específicos com chipsets B450 e X470 vão ter essa atualização também, mas não é uma atualização geral para todo o chipset. Então você vai precisar verificar o seu modelo específico com o fabricante específico, porque realmente é uma atualização mais individual. Independentemente da utilização ou não da sua APU, sempre mantenha a BIOS da sua placa-mãe atualizada. Dentro do pacote dessa APU, você também vai ganhar um Cooler Box. O modelo específico vai ser o Wrath Stealth. E lembrando que, apesar da gente ter o TDP base, né, o de fábrica, em 65 watts, como a APU é desbloqueada para overclock, você pode sim se aventurar nesse mundo. E é interessante, dependendo, né, de quão extremo você quer ir nesse overclock, você também fazer um aprimoramento da parte de refrigeração, caso você queira ir um pouquinho além. A arquitetura base dos núcleos dos processadores aqui vai ser a Zen 3. Nós temos um vídeo especificamente falando sobre ela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês entenderem quais são todos os benefícios que ela traz. E também vamos ter suporte ao Fidelity FX Super Resolution, que na verdade é uma tecnologia mais voltada para as Radeon, para as placas de vídeo, e como a gente tem aqui as APUs, que tem vídeo integrado, é interessante termos também suporte a essa tecnologia. Temos um vídeo falando especificamente do Super Resolution também, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Um detalhe muito importante quando o assunto é APUs é justamente a memória que essa APU vai utilizar como memória de vídeo. E nesse caso, vai ser a memória RAM. Quando você utiliza no seu computador uma placa de vídeo dedicada, que vai lá no seu slot, PCI Express, X16, tudo bonitinho, dentro da sua placa de vídeo, você tem, além do chip, né, além de toda a construção, a fan, você também vai ter as memórias de vídeo, que a gente chama aí de VRAM, Video RAM, memória de vídeo. Quando você tem o chip gráfico integrado no seu processador, acaba não tendo espaço então para a memória de vídeo e aqui então agora a utilização vai ser pela RAM. Só que a questão toda é que você pode utilizar as configurações automáticas ou fazer um ajuste manual para conseguir fazer uma distribuição melhor da sua memória. Essa configuração específica
de quanto da sua memória RAM vai ser dedicada para a sua placa de vídeo, ou no caso, para o seu chip gráfico, vai depender da sua placa-mãe, que é ela que vai fazer essa configuração através da BIOS. A parte mais específica de como você acessa a sua BIOS e como você faz a configuração de quanto da sua RAM vai ser dedicada ao seu chip gráfico, vai depender da sua placa-mãe, porque cada BIOS de cada fabricante é diferente, então não tem como a gente trazer um tutorial explicando de uma forma universal como fazer essa configuração. O que a gente pode passar para você são algumas configurações que vão aparecer em todas as BIOS e por elas você vai conseguir se guiar para você entender como tirar o melhor proveito dessas APUs. A configuração automática ela vai garantir que a sua APU funcione, o seu computador ligue, mas não necessariamente vai tirar o melhor proveito, porque é uma configuração que ela precisa funcionar para todas as quantidades de RAM, para todas as frequências de memória RAM e para todas as configurações possíveis aí de processador, placa-mãe e memória. Então, quanto mais precisa for a sua configuração, pensando no seu setup, na sua quantidade de RAM, na sua frequência de RAM e no seu computador no geral, pensando nas suas necessidades, melhor vai ser esse desempenho final. Eu tenho um vídeo especificamente falando todos os detalhes que você precisa pensar na hora de fazer essas configurações, como rodar os testes para justamente entender se você aumenta ou se você chegou no máximo de desempenho. Então vou deixar aqui embaixo também na descrição para vocês conseguirem fazer essas configurações. Mas em resumo, só para vocês não ficarem curiosos, se você tem 8 GB de memória RAM, por exemplo, você pode dedicar de 1 a 2 de memória de vídeo e aí você testa qual dessas configurações acaba te entregando o melhor resultado. Se você tiver uma quantidade maior de memória RAM específica para o seu sistema operacional, você pode ir aumentando até que você chegue naquele ponto de equilíbrio. Lembrando que toda a memória de vídeo dedicada ao seu chip gráfico, ela não aparece mais disponível no seu sistema operacional, então você vai ter que abrir um pouquinho menos de abas aí no seu Chrome. Finalizando o assunto de memória, o Ryzen 7 5700G ele vai ter suporte para frequências de 3200 MHz. Então, se for possível, tente aí comprar memórias com pelo menos essa frequência. Lembrando que o overclock de memórias também é desbloqueado. E lembrando que as duas novas APUs Ryzen da série 5000, 5600G e 5700G também estão participando do bundle. Então você comprando durante o período da promoção, você ganha também um pacote lá no Warframe. Dentro desse pacote você vai encontrar vários itens premium, e daí em vez de você gastar do seu dinheiro, você aproveita e já ganha esses itens junto com a sua nova compra. E depois de eu explicar como que funciona o Ryzen 7 5700G na teoria, vamos mostrar para vocês como que ele funciona na prática. Então, o vídeo vai terminando por aqui e eu deixo vocês com alguns testes que a gente realizou. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e bons testes! No Ryzen 7 5700G, fez 1.483 pontos no Cinebench no teste de single core. Já no multicore, a pontuação ficou em 13.649 pontos. Fizemos os testes de frames no CSGO e a média ficou em torno de 160 frames, com máxima em 210.
Já no Assassin's Creed Valhalla, a média ficou em 31, chegando na máxima de 40 frames. Rodamos o Dirt 5 e a média ficou em torno dos 40 frames, com a máxima em 46. Já o Warframe, que é um jogo bem mais frenético, a média ficou em torno de 180, com máxima em 213.